de volta com o nosso Mais Saudável. Hoje o nosso tema é o alcoolismo. E aí você fala, Cícia, por que a escolha desse tema? Porque aqui a gente sempre atende o seu pedido. E aí estão aqui, ó, as cartas que nós recebemos, né, de pessoas que realmente falam que têm filhos alcoólatras, esposos, enfim, que sofrem com o alcoolismo. E aí a gente, como sempre, se preocupa aí com você, com a sua vida, não só física, mas com a sua vida emocional também. Nós resolvemos aqui falar, abordar esse tema da melhor forma possível. E para a gente começar, eu quero perguntar para o senhor, doutor, como é que começa o alcoolismo? Então, a princípio, ele começa com o uso social, né? E aí, no decorrer do tempo, esse uso social passa ao que a gente chama de uso nocivo, quando a pessoa usa um pouquinho mais além da conta. Aí, para a passagem do uso nocivo para a dependência, é a grande dificuldade, né? Eu imagino, não sei se estou correta, mas que deve ser uma linha muito tênue entre essa bebida social, né, para o alcoolismo. Talvez para o alcoolismo, não. Não? Mas para o uso nocivo, sim. Então, qual é a diferença do uso nocivo para o alcoolismo? Quando a pessoa tem essas repetidas uso nocivo frequentemente, e aí isso passa para o alcoolismo. Agora, um negócio delicado é a gente falar também da questão que acho que você comentou no comecinho, dessa situação do uso social para o uso nocivo, né? São pequenas quantidades de bebida alcoólica e a pessoa usa um pouco mais e ela acha que está tudo bem e a princípio não está tudo bem. Entendi. Né? Quantas pessoas vocês recebem, por exemplo, no AA, que falam, não, eu não tenho problema com a bebida, é minha família que está enxergando isso, mas eu sei me controlar. Então, Cícia, boa tarde, né? Boa tarde, Rô. Primeiro, agradecer pelo convite, né, em nome da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. O membro, quando ele chega no grupo, né, geralmente ele vê o depoimento de um outro companheiro, ele nunca se identifica. Ele fica quietinho, ouve e fala que ele não tem, o problema é que ele não é alcoólatra, né? Mas ele continua vindo no grupo e com o tempo ele admite, porque para nós alcoólicos anônimos, o alcoólatra só é aquela pessoa que admite. Se ele não admitir ser alcoólatra, a gente não vai ter ele como alcoólatra, né? Entendi. Entendeu? Na pastoral é da mesma forma? Sempre. Na verdade, uma característica, acho que de todos os dependentes, independente se é do álcool ou não, no primeiro momento é a negação. A pessoa tende a negar que tem o problema. Eu bebo, paro quando eu quero, tenho controle sobre o que eu bebo, né, para mostrar que não está afetado por isso. Mas quando ele tem a necessidade de fazer essa afirmação, já é um sintoma de que a coisa está ruim. Mas nos grupos da Pastoral da Sobriedade, é interessante o seguinte, normalmente quem vai primeiro no grupo não é o dependente. É o familiar? É o familiar. Pai, mãe, esposa, marido, filho, enfim. E aí, a partir dali, ele vai aprender a entender um pouco o que é a dependência, os fatores que acabam influenciando, saber lidar com isso. E aí, aos poucos, ele acaba atraindo o dependente. Mas, no geral, a negação é um comportamento quase que... A negação, ela é afirmativa no geral, Sem né? dúvida. A gente quer a sua participação. Se você tem aí na sua casa alguém que depende da bebida alcoólica, se você mesmo até sofre, fala, nossa, eu acho que eu tô bebendo demais. Gente, pega o telefone, aproveita que tem grandes especialistas aqui e conversa. Vem aqui, porque aqui ninguém tá vendo o seu rostinho. Então é só você perguntar, é só você esclarecer, tirar dúvidas. Pega o telefone e participa com a gente através do nosso 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. E não esquece, hein? Dia 23 de dezembro, ó, o videogame chegando aí na sua casa. Quem liga, participa aqui do nosso Mais Saudável, vai levar aí ao dia 23 de dezembro esse super videogame. Eu quero, por favor, que coloque aqui no nosso plasma o raio-x do alcoolismo. E aí a gente vai conversando se é isso mesmo ou não, tá bom? Mas vamos lá. Aí a gente tem aqui um raio-x do doente.
Então, o uso excessivo do álcool pode causar mais de 350 doenças ao organismo. É isso mesmo? Sim. Várias doenças? O alcoolismo responde hoje por mais de 350 doenças físicas e psíquicas, né? Mas é a causa, a base de muitas outras doenças. Gente, sabe o que eu fico sempre me questionando? É o seguinte, o quão nocivo é o álcool e o quão lícito ele também é, né? Porque todo mundo, você chega na casa de alguém, vamos beber alguma coisinha? Vamos beber para descontrair. Bebe um chá, que nem eu faço aqui, ó, tá bom? Ó, outro apontador aqui é... bom, tá muito ruim para eu ler, gente, desculpa, não tô conseguindo ler. Miopatia, o que é a miopatia? Diminuição... meu papai, a Marina que tá me cantando, porque eu não tô enxergando, não. Que é a diminuição da função muscular, a miopatia. Acontece também isso, gente? Olha... Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um raio-x. Vamos falar o que acontece. Quais são os sintomas que a pessoa que começa a beber, que se torna um alcoólatra, o que ela pode apresentar como mal para o organismo? Talvez eu possa começar, só para dar uma pista e tal. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Quando ele chega no cérebro, em tese, vai fazer o nosso cérebro funcionar mais lentamente. E provoca alguns estados diferentes de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, altera o senso crítico, afeta a coordenação motora. Sob efeito do álcool, as pessoas às vezes não têm todo o controle físico, motor adequado. Afeta a forma de falar, às vezes a pessoa fica com a voz pastosa. Pode induzir ao sono, às vezes pode causar náuseas. Então, afeta de forma diferente as pessoas de acordo com a sua característica fisiológica. Tá. Mas a miopatia pode ser uma consequência sim, porque como afeta o sistema muscular, obviamente isso a pessoa perde a força das mãos. Assim como outras doenças, né, que ela vai trazer, não tem jeito. Tem uma outra tela aqui, se quiser voltar aquela pra gente... Por favor, vamos ver se está melhor. O efeito do álcool aqui no corpo. Então, é a perca do controle motor, a ansiedade e a depressão, né? Isso traz mesmo nessa questão. Eu sinto que as pessoas que têm problema com bebida, muitas vezes, você pode até me responder isso, você também, depois que elas bebem, enfim, elas se tornam muito depressivas, não? Elas se arrependem, parece. Não tem uma ressaca moral? Tem, eu acho que o doutor pode até falar melhor, né? Tá mais na área dele, mas assim, eu como profissional da saúde... Não, mas eu te pergunto porque você tem muitos relatos no ar. Como profissional da saúde, né, e mesmo dentro da Irmandade, a gente vê muito isso. Recentemente eu estive no encontro, né, e eu fui falar da doença do alcoolismo, consequências do alcoolismo e outras drogas no organismo feminino. E uma das coisas que me chamou muita atenção nas minhas pesquisas do uso de mulheres quando elas têm a síndrome do ninho vazio, né? Que é aquela síndrome que quando os filhos se vão... Sim, a gente até fez um programa aqui. E muitas mulheres ficam deprimidas e elas conseguem ajudar bebendo. Eu acho que, na verdade, a bebida, ela é a fuga ilusória de uma realidade que está aí, né? Então, você, para fugir de uma realidade que você não sabe como, não quer encarar, você bebe. Estou errado? Quando a gente está lidando com alcoolismo, do ponto de vista médico, tá me dizendo, alcoólatra é tudo igual, né? Não é bem assim. Se você se aproximar, você vai ver que cada alcoólatra é de um tipo diferente, porque o sofrimento é diferente. Então, se a pessoa bebe um copo de cerveja, 2 copos de cerveja, é saudável e não tem nenhum problema, ótimo. Um alcoolismo, um uso de bebida alcoólica normal. Se ela passa um pouquinho disso, já começa a deprimir sistema nervoso, o outro dia ela tem ressaca, ataca o estômago, ataca o fígado, ataca o músculo, e isso é uma questão delicada. E eu vejo que é fundamental, por exemplo, a gente estar conversando aqui, né, por esse fato de orientar as pessoas que, quando a gente fala de dependência, né, química, a gente só pensa em drogas ilícitas, né? A gente esquece das drogas, do álcool, que é a droga lícita, e que tem um potencial de dependência muito grande. E quando vai usando um pouquinho a mais, já escorrega no uso nocivo
e pode ser um passinho para a dependência. Doutor, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco. Quem são as pessoas que estão mais vulneráveis a começar a beber? A gente sabe que a sociabilidade é algo que já influencia por si só. Mas, por exemplo, o alcoolismo, ele é hereditário? Então, se meu pai bebe, eu vou ter mais propensão a isso? Ou eu crio repulsa? Tem componente hereditário muito bem descrito, só que a maioria dos especialistas acredita que o componente ambiental é mais importante. Existe uma cultura, como você estava falando no começo do programa, aquela cultura do álcool associado com lazer, associada com bem-estar, e aí a pessoa usa um pouco a mais além da conta, né? Porque beber é algo socialmente aceito e podemos dizer até que é saudável em pequenas quantidades, né? O que acontece é que a pessoa bebe um pouco mais e começa a ter essas ressacas crônicas todo dia e passa um tempo que no outro dia para aliviar aquilo, né? E é uma questão muito complicada. Essa predisposição a desenvolver a dependência é uma coisa característica. Às vezes a pessoa não sabe. Se ela não experimentar, ela nunca vai desenvolver. O problema é que a experimentação e começa a usar, se tiver predisposição, facilita a instalação da dependência. Mas tudo começa, inclusive na apresentação, quando você estava chamando o programa, você disse que a nossa cultura, a própria sociedade, não vê no álcool um problema. Não vê. Não vê. Eu participo de uma comunidade terapêutica e há um tempo atrás uma mãe foi lá para internar um filho de 39 anos e ela falou, graças a Deus meu filho não tem problema com drogas, é só álcool. Ou seja... Como se a droga, se o álcool não fosse uma droga, né? Sim. E essa cultura, porque a gente bebe para tudo, beber socialmente não faz mal, realmente pode não fazer. Mas a gente precisa, e aí assim, desde a idade desde a infância, alertar os nossos filhos dos riscos associados ao uso, né? Porque proibir, até os 18 anos é proibido, a lei proíbe e é crime. Você sabe que você está falando algo que eu acho tão pertinente, vale tanto como alerta para todo mundo que está em casa. Eu não vou falar que eu não bebo. Eu bebo socialmente, sim, eu vou numa festa, tomo uma taça de vinho, eu tomo uma cerveja, enfim. Mas, gente, o que me choca, e eu vi essa cena, eu com os olhinhos aqui que a terra de comer, a mãe molhando a chupeta, sabe assim, na cerveja e dando pro bebê. Então, assim, essa mãe, talvez, eu acredito muito que uma mãe jamais vai querer o mal pro seu filho. Então, ela não fez numa maldade. Talvez num momento de intolerância próprio, ela falou, gente, toma, calma, sei lá. Mas começa daí você despertar alguma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Pais e mães, vocês que bebem na frente das crianças, o doutor está aqui, ele acabou de falar que isso pode trazer. Uma questão complicada, principalmente de bebida alcoólica para o adolescente. Então, espera aí, daqui a pouco a gente vai falar bebida alcoólica do adolescente, tá bom? Ó, tem perguntas que estão chegando aqui. Eu quero que você pegue o telefone, comece a participar com a gente. Daqui a pouquinho também a gente vai fazer aqui essas questões, tá? Tem aqui do Vinícius e tem a da Cláudia. Ó, Vinícius, Cláudia, vocês estão concorrendo. Dá uma olhada aqui, dia 23, esse videogame, para quem ligar, para quem participar. Hoje o nosso tema é o alcoolismo, gente. Você quer saber quais são as causas, como prevenir, quais são os tratamentos, o que fazer para proteger a sua família, ou quem você ama, do alcoolismo? Então entre em contato com a gente, porque de quebra você vai ganhar esse Super Wii Esportes aí no dia 23 de dezembro. A nossa urna tá crescendo. Tá ficando boa. E eu quero ver o teu nome aqui, tá bom? 0800 777 0021 19 3871 9620. Estamos também mais saudável @rs21.com.br. Se você quiser participar pelo nosso e-mail, daqui a pouquinho tem aí pergunta também no nosso auditório virtual e tem o facebook.com/Rede Século XXI. Eu vou rápido, volto, beber uma água. Você me espera, hein?